Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Venha comigo! Nessa videoaula eu trago para você o tema cálculo envolvendo probabilidade por meio da resolução das atividades 9, 10, 11 e 12, semana 2, segundo ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 3. A atividade número 9 foi uma questão que caiu no Enem e diz o seguinte: as 23 ex-alunas de uma turma que completou o ensino médio há 10 anos se encontraram em uma reunião comemorativa. Várias delas haviam se casado e tido filhos. A distribuição das mulheres de acordo com a quantidade de filhos é mostrada no gráfico mostrado. Um prêmio foi sorteado entre todos os filhos dessas ex-alunas. A probabilidade de que a criança premiada tenha um filho ou uma filha único ou única é de quanto? Então, inicialmente, nesses problemas envolvendo probabilidade, a gente precisa determinar o espaço amostral, ou seja, o conjunto de todas as possibilidades. Aqui, se eu verificar o espaço amostral, vai ser o quê? Esse 7. Por quê? Porque essas mulheres não tiveram filhos, então, se o prêmio será distribuído entre um dos filhos delas, essas mulheres aqui estão fora da concorrência, não é mesmo? Aqui, essas 6 mulheres, olha, a altura 6, tiveram 2 filhos cada uma, totalizando 12 filhos. E essas 2 mulheres, porque está na altura 2, tiveram 3 filhos cada uma, então totaliza 6 filhos. E aqui são todos os filhos que concorrerão ao prêmio. Aqui é o espaço amostral, 7 mais 12, 19, com 6, 25. Essa coluna representa filho único. Cada mulher aqui teve um único filho. Então são 7. Agora, para eu achar a probabilidade de filho único, eu tenho que colocar 7 sobre 25, que são 7 filhos únicos, em um total de 25. Simples assim. A alternativa correta, letra E, é de esperança. A atividade número 10 foi uma questão que caiu no Enem e diz o seguinte: Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar por recomendações médicas para uma das regiões rural, comercial, residencial urbano ou residencial suburbano. A principal recomendação médica foi com a temperatura das ilhas de calor da região que deveriam ser inferiores a 31 graus centígrados. Tais temperaturas são apresentadas por gráfico. Escolhendo aleatoriamente uma das outras regiões para morar, a probabilidade de ele escolher uma região que seja adequada às recomendações médicas é de quanto? Só voltando aí, ilha de calor é a designação dada à distribuição espacial temporal do campo de temperatura sobre a cidade, que representa o máximo, definindo uma distribuição de isotermas que faz lembrar as curvas de nível da topografia de uma ilha. Daí a origem do nome ilha de calor, não é? Como eu tenho falado durante a resolução de atividades dentro desse tema probabilidade, um dos primeiros passos é determinar o espaço amostral. Aqui no caso, o espaço amostral são as regiões para onde ele pode mudar. Aqui nós temos a primeira região, região rural, região comercial. O centro não conta porque ele já mora no centro e vai mudar para outra região, residencial urbano ou residencial suburbano. Então, o número de elementos do espaço amostral é 4. Desses 4, quais que são adequados? Os que têm a temperatura das ilhas de calor abaixo de 31 graus centígrados. Aqui no caso a região rural está abaixo, a região residencial urbana também está abaixo dos 31 graus centígrados e por último a região suburbana também está abaixo dos 31 graus centígrados. Então são 3 regiões que são adequadas. 3 em 4, 3 quartos. A alternativa correta, letra D. D de Deus, que abençoa a mim, que abençoa você, que nos abençoe a todos. A atividade número 11 também foi uma questão que caiu na prova do Enem e diz o seguinte: em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 20? Uma questão que é Fácil, extremamente fácil. Basta você olhar que o espaço amostral é 100, porque são senhas de 1 a 100, e que pergunta qual é a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 20.
De 1 a 20 são quantos números? 20 aqui, ó, são 20 números, obviamente. Então, 20%, 20 é em 100 e 20% é a alternativa C. Simples assim. Para quem pensa que a prova do Enem é muito difícil, mas cai muitas questões que, se você estiver preparado, é simples de resolver. É o caso dessa aqui. E por último, a atividade número 12, que também foi uma questão que caiu no Enem, diz o seguinte: o gráfico mostra a velocidade de conexão à internet utilizada em domicílios no Brasil. Esses dados são resultado da mais recente pesquisa de 2009, realizada pelo Comitê Gestor da Internet, CGI. Então, a mais recente daquela época, né, de 2009. Escolhendo-se aleatoriamente um domicílio pesquisado, qual a chance de haver banda larga de conexão de pelo menos 1 megabytes nesse domicílio? Só para a gente se situar aí e verificar o quanto a matemática está ligada ao nosso dia a dia. Muita gente fala assim: se eu pegasse quem inventou a matemática, eu acabaria com ele. Não sei para que inventar isso. Veja o quanto a matemática é útil. Quando a internet chega na sua casa, belezinha aí, trazendo 1001 informações, quem está por trás de tudo isso? A matemática. Isso foi à custa de muito estudo. Olha, a unidade de medida da velocidade de internet está diretamente ligada à potenciação. E veja como que é interessante a potenciação aqui nesse sistema de medida de velocidade de internet. 0 a 1 bits, e aí vai para o bytes, que são 8 bits, e a partir daí começa a potenciação. 1 bytes, 2 elevado a 0. 1 kilobytes, 2 elevado a décima, que dá 1024. 1 megabytes, 2 elevado a vigésima, que dá 1024 kilobytes, porque aqui já era elevado a décima. Quando você multiplica 2 elevado a décima por 2 elevado a décima, conserva-se a base, soma-se os dois expoentes, 10 com 10, 20. E assim vai subindo. 1 gigabytes é 2 elevado a trigésima. Veja que aumenta de 10 em 10. 1 terabytes, 2 elevado a quadragésima potência. E 1 terabytes cabe informação demais. 2 elevado a quadragésima potência é o mesmo que você pegar 2 e multiplicar por ele mesmo 40 vezes. Veja como a matemática está presente aí no desenvolvimento tecnológico, né? Mas voltando à resolução do nosso problema, como eu disse, é sempre importante você primeiro ter em mãos o espaço amostral. E qual o tamanho do nosso espaço amostral aqui? Veja, 34, 54, 64, 69, 74, 75, 76, com esses 4, 80, com esses 20, 100. O número de possibilidades do espaço amostral é 100. E dentro desses 100, qual é a probabilidade que um domicílio pesquisado tenha pelo menos 1 megabytes de velocidade de internet? Megabytes. Pelo menos. Tem que estar daqui para cima. Então, aqui não serve porque é até 256 kilobytes por segundo. Aqui não serve porque é entre 256 e 1 megabyte por segundo. Né? Não chega ainda em 1 megabyte. A partir daqui já chega de 1 megabytes por segundo a 2 megabytes. E assim vai indo. 15 com 5, 20. 21, 22. 22 tem, no mínimo, 1 megabyte. Agora, por que eu não conto esses? De repente, nenhum deles tem internet com velocidade acima de 1 megabyte por segundo. Na pior das hipóteses, eu teria já 22, que são 15 com 5, 20, com esses dois, 22. Quando diz assim, pelo menos, pode ter mais, só não pode ter menos. Então, 22%, 22 sobre 100, 22 centésimos, décimo centésimo. Então, a alternativa correta, letra E, é de esperança. Esperança de que você tenha gostado da videoaula. E quero aproveitar a oportunidade de te agradecer por estar assistindo essa videoaula. Se você gostou, deixa lá um comentário, um joinha. Se você acha que precisa melhorar, também deixa sua crítica. E vou compartilhar com você momentos de alegria que eu tive com a turma, que é fantástica. Meus alunos, eu os adoro. Eu tenho alunos que são alunos na escola e na banda de música também. Nos finais de semana, a gente viaja aí pelo estado de Minas todo.